A mensagem desta noite é uma continuação da mensagem de domingo passado. A mensagem de domingo passado foi buscando a excelência para a glória de Deus. Esse foi o tema. E à guisa de introdução, vamos dar a definição do que significa esse termo, a excelência. Excelência é a característica do que é excelente. Até aí ficou tudo igual, né? Mas o dicionário diz aquilo em que há excelência ou de teor elevado, grau máximo de bondade, qualidade ou perfeição. Por que razão eu e você devemos buscar a excelência? Porque no nosso Deus nós encontramos a excelência. Salmo 50, verso 2, diz assim: desde Sião, Sião era o monte onde o povo de Deus adorava, era onde depois foi construído o santuário, o templo. O texto diz: desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Excelência de formosura, resplandece Deus. É interessante, me lembrei agora da descrição que Isaías faz no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, onde ele descreve uma visão que ele teve do templo, ou no templo. Isaías capítulo 6. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Bom, aqui nós temos uma visão da glória de Deus. Isaías disse que ele teve uma visão. Isaías não, o apóstolo João escreveu no evangelho que leva o seu nome, que ele teve uma visão do próprio Senhor Jesus. Quando falamos em excelência, a excelência de Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos falando da perfeição, a perfeição de Deus. E aqui no livro do profeta Isaías, no texto que acabamos de ler, é dito de Deus: Santo, Santo, Santo. 3 vezes repete que Deus é santo. Uma característica também, um meio de mostrar o Deus triuno, embora isso esteja aparentemente encoberto aqui. Mas a palavra santo significa perfeito. Então, em relação a Deus, significa perfeição absoluta. Como vamos buscar uma coisa que nós não somos em sentido absoluto? Nós vamos ver isso no desenvolvimento da mensagem. Por que razão devemos buscar a excelência? Já vimos porque no nosso Deus encontramos a excelência. Em segundo lugar, porque Deus é perfeito e Ele requer de nós a excelência, ou a perfeição. A excelência e perfeição são uma e a mesma coisa. Agora, se excelência é perfeição absoluta em Deus,
Nós vamos ver daqui a pouco também que não significa que tenhamos que ter uma perfeição para fazer as coisas com excelência. Vamos chegar lá. O texto de Deuteronômio, lá no Velho Testamento, debaixo da lei, o Senhor diz: sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus. É um mandamento. Por que razão devemos buscar a excelência? Outra razão, Mateus 5,48, nós vimos isso na semana passada. Porque Jesus nos ensinou a buscar a excelência que encontramos em Deus. Jesus, depois de terminar o capítulo, o que ele é descrito no capítulo 5 de Mateus, o último verso diz assim: portanto, à luz do que eu acabei de dizer para vocês, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Será que não é demais para nós este ensino? Vamos ver. Por que razão devemos buscar a excelência? Porque Jesus, como homem, limitado como homem, a nossa semelhança, viveu e nos ensinou a viver com excelência. Como? Vamos ver dois exemplos. Primeiro, capítulo 13 do Evangelho de João, versículos 12 a 14. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu tive aqui nessa igreja duas experiências muito significativas. E foi uma ocasião quando eu não vou dizer onde foi, nem como foi, porque não devo. Isso para não quebrar uma expectativa que deve existir com relação ao fato. Se você ainda não teve essa experiência, é só esperar que no momento oportuno você vai ter. Mas foi quando eu fui convidado para estar, não foi com o pessoal dessa igreja, mas participamos de um evento de uma outra igreja, onde havia algumas pessoas dessa igreja, e quando alguém chegou e lavou os meus pés. Quem fez isso foi o pastor daquela igreja. E aquilo me tocou de uma maneira impressionante. Mais tarde, num outro evento, eu tive a oportunidade de lavar os pés de pessoas que estavam participando de um outro evento. E para mim foi uma experiência melhor ainda do que terem lavado os meus pés, de eu poder lavar os pés de não apenas uma pessoa, mas muitas pessoas. E foi algo que edificou a mim de uma maneira incrível. Só quem faz isso pode falar da emoção e eu diria até que é uma emoção do Espírito de Deus você fazer isso. E é claro que o significado disso é você se humilhar e você, com essa atitude, você lavar o que na época de Jesus era uma coisa que quem fazia eram os serviçais, eram as pessoas que serviam na casa. E então Jesus, embora fosse mestre e senhor, ele fez isso e disse que nós devíamos seguir o seu exemplo. O que nós aprendemos aqui é uma questão de humildade.
Hoje não tem por que lavar os pés das pessoas. Num evento como o que eu participei, justificava porque o propósito era ensinar exatamente essa verdade. E por isso eu fui tocado tanto pela primeira vez, quando alguém o fez para mim, e depois quando eu tive a oportunidade de fazer também para outra pessoa. Aqui Jesus dá um exemplo de excelência, daquilo que Deus considera excelente. A Bíblia diz que um coração quebrantado e humilde, Deus não vai desprezar de forma alguma. E aqui nós vemos a excelência na pessoa de Jesus. Por que razão devemos buscar a excelência? Porque Jesus também, como homem, viveu e nos ensinou a viver com excelência. Outro texto está no mesmo evangelho, no mesmo capítulo 13 de João, versículos 34 e 35. Jesus lhes disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Porque esse mandamento era novo. Na realidade não era novo. Ele é um mandamento que está lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, se não me engano, no capítulo 18. E se não me engano, lá perto dos versos 18, 19, por ali. E por que era novo? Porque dificilmente alguém teria vivido esse mandamento como Jesus viveu. Ele recomendou que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Como é que Jesus nos amou? De uma forma incondicional. Ele não nos amou porque éramos merecedores ou porque fizemos por onde, nada disso. É um amor incondicional. No mesmo capítulo, o primeiro verso nos dá conta de que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. O tempo todo. E durante esse período todo, todos eles pisaram na bola. Todos eles falharam, todos eles fracassaram em seguir a Jesus. Por isso que na hora mais importante do ministério de Jesus, todos deram no pé. Pedro chegou a negar Jesus e nem por isso deixaram de ser amados. E não obstante as nossas muitas limitações e fraquezas, o Senhor nos ama o tempo todo. E é assim que nós devemos amar uns aos outros. A coisa mais difícil é você amar as pessoas com as quais você lida constantemente. E essa é uma razão pela qual a Bíblia manda que o homem ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. É um amor incondicional. E esse amor não é custoso, não é uma coisa difícil. A vida cristã não foi planejada para ser vivida por mim e por você na nossa força, mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Então não é só você entender isso, e então isso flui. Não é necessário você fazer um esforço tremendo. Ou é ele, ou então você não tem nem a menor chance de viver isso, a não ser pelo Espírito de Deus. Por que razão devemos buscar a excelência? Porque sendo filhos de Deus, devemos ser imitadores de Deus. Efésios 5:1 diz assim, 1 e 2. Aqui talvez saia 5:1, mas ali são 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados.
Se somos filhos, devemos imitar o nosso Pai. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Devemos então ser imitadores de Deus, porque somos filhos de Deus, fomos feitos de novo à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não nos tornamos deuses, embora a Bíblia disse, e Jesus disse, citando as Escrituras do Velho Testamento, que Deus disse: vocês são deuses. Não no sentido absoluto, mas no sentido de que seríamos como fomos feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, isto é, a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os céus, mas os céus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que razão devemos buscar a excelência? Porque o apóstolo Paulo foi imitador de Cristo e nos ensinou a fazer o mesmo. Ele diz: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Quantos de nós pode dizer o que o apóstolo Paulo disse? Você vai dizer: isso é soberba? Será? Eu citei na semana passada, e eu volto a citar o mesmo texto. Isso não significa perfeição absoluta, porque só encontramos em Deus, mas um alvo a ser perseguido, a ser buscado. Eu não estou falando de perfeccionismo ou perfeccionista. O perfeccionista é doente, é aquele que eu confesso que tem alguma coisa de perfeccionista, mas a Bia fala comigo muitas vezes: relaxa um pouco, faça mais. Mas eu não consigo fazer diferente, eu só consigo fazer, eu busco fazer, nem sempre consigo, não sou perfeito, nem tenho a pretensão de ser. Deus me conhece e sabe do meu coração. Mas eu não consigo fazer diferente. Eu busco sempre fazer o melhor que eu posso. E buscar a excelência não significa ser perfeito no sentido absoluto, mas significa que você vai dar o melhor que você pode. Você vai dar tudo que você tem. Você vai se dedicar, vai se empenhar. Você não vai fazer isso de qualquer maneira. Você não vai fazer por fazer. Você vai colocar o seu coração ali. Você vai buscar servir a Deus através do que você faz. Ele disse em Filipenses 3, 12 a 14, ele estava falando sobre uma perfeição que ele buscava em Cristo, e ele diz assim, ele estava falando de uma vida ressurreta, onde ele poderia ser perfeito se assim fosse. Ele diz: não que eu já tenha recebido isto, ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ele está dizendo que ele foi conquistado por Cristo para buscar isso, para viver isso. E nenhum de nós pode se contentar com o medíocre, com o razoável, com aquilo que dá para quebrar o galho. Olha, isso
pode ser usual no mundo, mas não pode ser usual no nosso relacionamento com Deus, nem com as coisas de Deus. Se Deus é, como de fato é, quem Ele é, e Ele nos amou, nós devemos dar a Ele o melhor. Não, e a questão é que Ele não diz para eu buscar o melhor em mim, mas na dependência dEle, como já vimos na semana passada. Então ele diz, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que alvo é esse? Ser como Cristo foi. Foi para isso que nós fomos alcançados. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, no verso 29, depois que você acostuma a usar a Bíblia no celular, fica difícil você achar os livros na Bíblia, né? Qual é o livro que eu falei? Romanos 8. Romanos 8, verso 28, depois do 29. Sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então é para isso que nós fomos salvos. Esse é o prêmio, essa é o que ele falou aqui, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. E o texto continua dizendo, aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Ainda não fomos glorificados não, porque isso só vai ser quando nós deixarmos esse corpo para recebermos o corpo glorificado. Então o texto diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo. Por que razão devemos buscar a excelência? Para a glória única de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, se vocês comem, ou bebam, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Por que eu devo buscar excelência? Para as pessoas, puxa, fulano. Olha, a motivação errada essa. A motivação é glorificar a Deus. A motivação é representar bem Deus. É mostrar, é comunicar o que Deus é, através de um testemunho adequado, coerente com as Escrituras. Como buscar a excelência? Isso vimos na semana passada, mas é necessário repetir. Por meio de Jesus Cristo. Aí eu cito o mesmo texto, Filipenses 7,14. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo.
é aquela colocação que Jesus fez e faz nos evangelhos. Para que tenhamos o que Ele é, nós temos que abrir mão daquilo que eu e você somos. Ou seja, nós temos que abrir mão da nossa vida para que a vida dele se manifeste em nós. E ele diz, e ser achado nele, e ser encontrado nele, não tendo justiça própria. Não sou eu, é ele em mim. Por isso que ele disse, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, por isso que ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, não tendo mérito próprio, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. É por isso também que, fazendo a mesma pergunta, a resposta é a mesma: como buscar a excelência por meio de Jesus Cristo? Colossenses 2, 6 e 7 dizem assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Como é que nós recebemos a Cristo? Pela fé. Nós cremos nele e a partir desse momento nós cremos que ele vive em nós. Nós cremos que somos salvos, nós cremos que o Espírito de Deus vem viver em nós e o Espírito de Deus testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas isso tudo aconteceu pela fé. O texto diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Não é só para receber, é preciso continuar vivendo por meio de Jesus. Estando enraizados e edificados nele. E confirmados na fé. Como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Isso é vida cristã. Como buscar a excelência? Por meio de Jesus Cristo. 1 de João 4,9, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, a vida cristã deve ser vivida por meio de Jesus. É por isso que, escrevendo a sua primeira epístola, o apóstolo João, no capítulo 5, ele diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, quem ama aquele que o gerou, quem ama Jesus, ou quem ama a Deus que nos gerou em Cristo, ama o que dele é nascido, ou seja, ama o seu irmão. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E ele diz, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Por que não são difíceis de guardar? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Cristo? Então, da mesma maneira como cremos que Jesus é o Filho de Deus, então nós devemos viver pela fé nele e viver por meio dele. Como viver a excelência de modo prático? Romanos 12, 1, oferecendo-nos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo
santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Fala de uma entrega total do seu ser, começando a partir do corpo. Então, é uma entrega do seu corpo para servir a Deus, para ser e viver para Deus. Mas a segunda parte desse texto, o verso 2, Romanos 2,12, diz que, perguntamos, como viver a excelência de modo prático? Então a resposta é expondo-nos continuamente à palavra de Deus e renovando as nossas mentes pelo Espírito de Deus. Romanos 12:2, não vivam conforme os padrões desse mundo. Para você ser excelente, você não pode se conformar com o mundo. Você não pode viver de acordo com os padrões do mundo. As pessoas que não aprenderam a amar a si mesmos, porque receberam esse amor de Deus, procuram o amor das pessoas, buscando fazer aquilo que todo mundo faz para ser bem aceito pelas pessoas. Mas nós temos que aprender a ser diferentes. E olha que ser diferente não é uma coisa fácil, não. Você tem que estar disposto a receber crítica, a não ser entendido, não ser compreendido. Então, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que deixar que a nossa mente seja renovada, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que possamos viver aquilo que Ele nos ensina a viver. Vamos ver como é que podemos fazer isso, sendo irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Filipenses 2,14 diz, façam tudo sem murmuração nem discussões. A coisa que a carne mais gosta de fazer é murmurar. E eu e você temos inúmeros motivos para murmurar na carne. Não tem sido fácil para ninguém viver os dias que nós estamos vivendo. Tem sido difícil. E o que Deus espera de mim e de você é que nós não abramos as nossas bocas para murmurar, para reclamar de tudo que estamos vivendo nesses dias. O texto diz, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então nós somos convidados aqui a vivermos como filhos de Deus no meio de uma geração perversa, corrupta, pervertida, na qual Deus quer que a sua luz possa manifestar-se através de nós e preservando a palavra da vida. A palavra da vida é a palavra de Deus ou o próprio Senhor Jesus. Como é que vamos preservar Jesus? Ele é autossuficiente, mas é preservando o testemunho dele, é preservando o ensino dele através de uma vida que recomende o Senhor Jesus. O mundo só vai conhecer Jesus se puder vê-lo em nós. Podemos também destacar, não nos deixando contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel
no contexto da Velha Aliança, capítulo 1, versos 8 e 9, ele foi levado cativo para a Babilônia, e porque era uma pessoa culta, era uma pessoa preparada, ele foi designado para servir ao rei Nabucodonosor. Mas antes disso ele seria provado, e ele tinha que comer aquilo que o rei determinou que ele e os seus amigos comessem. Mas Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Todos nós sabemos que a razão pela qual ele não queria se contaminar, possivelmente porque os alimentos do rei eram dedicados a deuses que os pagãos cultuavam, inclusive o próprio rei. E ele não queria participar daquilo. Ou talvez porque na comida do rei talvez houvesse alimentos que, de acordo com o ensino judaico, não eram alimentos considerados limpos. E então ele resolveu que ia comer só legumes, e Deus permitiu que ele pudesse se tornar um vegetariano. Não estou defendendo o vegetarianismo, nem nada disso não. Não faço isso com bastante legumes e verduras, mas não é minha comida básica não. Eu creio que eu e você precisamos também de proteínas e outras coisas que precisamos comer. Mas o fato é que, para não se contaminar com o que o rei oferecia, ele teve que comer o que sobrava. E o que sobrava eram legumes. E ele encontrou misericórdia, e ele foi testado, e para perplexidade do eunuco, ele se mostrou mais saudável do que todos os outros que comiam da comida do rei. Então, isso fala também de tomar uma posição em relação àquilo que você crê, isso sem desprezar as pessoas, sem se sentir ou fazer com que as pessoas pensem que você é melhor do que elas, porque nós não somos melhores do que ninguém. Mas devemos ser coerentes com o que nós cremos. Então nós não devemos nos contaminar com aquilo que, espiritualmente falando, não é legal. Também conhecendo e manejando bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, seu discípulo, dizendo: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Bom, primeiro, como é que nós podemos ter as nossas mentes renovadas? Conhecendo e manejando bem a palavra da verdade. Eu preciso conhecer esse livro. Eu já disse aqui, não sei se foi na semana passada ou se foi antes, não me recordo, mas que eu observo na conversa que tenho com pessoas com as quais eu tenho oportunidade de falar, que elas não leem a Bíblia. Mal tem um tempo de oração, daqueles que fazem uma oração rapidinha ali, a hora que levantam, talvez nas refeições e na hora de deitar. De vez em quando abrem a Bíblia, mas se nós não lemos a Bíblia diariamente, nós somos influenciados por todas as informações
que nós recebemos, e são muitas do mundo. Então nós temos que renovar a nossa mente com aquilo que é de Deus, com o ensino de Deus, com a palavra de Deus, porque à medida que nós lemos, o Espírito de Deus tem a oportunidade de nos ensinar com entendimento espiritual, para que isso se torne vida em nós. E o segundo verso aqui diz: evite igualmente falatórios inúteis. Uma das coisas que mais as pessoas que não conhecem a Deus fazem é julgar conversa fora. Eu não sei de você, mas eu não tenho tempo para isso. E eu não gosto de ficar conversando coisa que não vai levar a nenhum lugar. Eu gosto de conversar com pessoas que falam coisas que vão edificar. Conversinha fiada, falatório, fofoca, essas coisas não edificam. Se você se dá ao luxo disso, o texto diz que você vai se envolver cada vez mais na impiedade. O texto diz: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se dedicam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Você é resultado daquilo que você fala. E se você fala o que não deve falar, você vai ser contaminado por isso. Isso está afetando a sua vida e vai trazer uma vida de pessimismo, de depressão. Vai levar você a descer numa espiral descendente até o fundo do poço. Outra coisa, tendo cuidado de fazer segundo a tudo que está escrito na palavra de Deus. Para que ler a Bíblia? Para pôr em prática. Josué 1:8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário. A outra versão diz: antes, medite nele dia e noite. Você não vai poder fazer isso se você não tiver lido a Bíblia, pelo menos uma vez por dia. Mas meditar, você pode meditar dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Por quê? Então você prosperará e será bem-sucedido. As pessoas querem ser bem-sucedidas no casamento, nos relacionamentos, e depois, eu quando aconselho alguém que está com dificuldade na sua relação conjugal, quando você vê que o casamento, o trabalho, os recursos financeiros estão minguando assim, sem nenhuma explicação, olha, pode saber que essa pessoa não está lendo a palavra de Deus, não busca obedecer a Deus, e então não tem como prosperar, não tem. Deus não deu mandamento por capricho, para que a gente obedeça a Ele, porque aí sim Ele vai impor a sua vontade para nós. Nada disso. O pai, o que o pai quer? O melhor para o filho. O pai, quando aconselha o filho, aconselha porque quer o melhor para ele. Não quer vê-lo prejudicado, quer vê-lo bem, quer vê-lo próspero, quer vê-lo bem-sucedido. Agora, é preciso que nós entendamos que Deus nos deixou a Bíblia, nos deixou a sua palavra, para que em vivendo-a nós possamos tirar o melhor proveito dessa vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Finalmente, dentro desse contexto, não é o final ainda da mensagem, estamos chegando lá, exercendo fé na palavra de Deus para ser aprovado por Deus. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala.
Não vamos entrar em detalhes aqui, porque isso aqui só daria uma mensagem, mas eu tenho dito em outras ocasiões, valendo-nos do texto de Gênesis capítulo 4, que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, porque ele obedeceu a Deus, porque ele obedeceu a palavra de Deus, ele fez o que Deus mandou ele fazer. Ele não era melhor do que o irmão, mas ele se distinguiu do irmão porque ele fez o que Deus mandou, o outro não fez. O outro quis inovar, quis mostrar serviço para Deus através do seu esforço, das suas ideias, dos seus planos pessoais. E Deus não quer saber o que você pensa. Eu não estou dizendo que Deus não quer que eu e você pensemos, mas eu quero dizer que o que Deus quer é que os pensamentos sejam os dele, porque a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os dele, nem os meus caminhos são os caminhos dele. Então eu tenho que ver quais são os caminhos do Senhor e quais são os pensamentos do Senhor, e eu tenho que buscar viver esses pensamentos, eu tenho que pensar nisso. Não há registro bíblico de que Deus tenha dado uma ordem a Abel e a Caim, mas é óbvio que houve, porque todos os que exerceram fé, naquela galeria de heróis da fé, citados em Hebreus, capítulo 11, todos eles exerceram fé na palavra de Deus. Deus disse, Deus falou a Abraão, Deus falou a Jacó, falou a Isaac. O próprio livro de Hebreus, que tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus sempre falou. Perguntamos ainda como viver a excelência de modo prático, buscando continuamente a presença de Deus em oração e comunhão, como Enoque. Eu acho incrível, eu vou citar 3 personagens do Velho Testamento. O primeiro que eu quero citar é Enoque. Enoque não viveu no que nós conhecemos hoje como no tempo da graça, mas ele encontrou graça diante de Deus. Todo aquele que deseja fazer a vontade de Deus vai receber de Deus graça para poder fazer isso. O texto diz assim, Gênesis 5, 22 a 24. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Depois o verso 24 diz, Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Você já imaginou que coisa preciosa andar com Deus? É interessante que ele não deixou de gerar filhos porque andou com Deus. Ele não deixou de viver a sua vida do dia a dia porque andou com Deus, mas ele andou com Deus. E viveu 365 anos, dos quais o texto diz que ele viveu 300 anos, ele viveu andando com Deus. E o texto diz, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. É um dos poucos casos na Bíblia em que a pessoa foi arrebatada daqui sem passar pela morte. Nós temos o caso também de Elias, que subiu numa nuvem, num carro, aliás, o carro separou e ele subiu num redemoinho. Muito bem, vamos ver outra pessoa, como viver com excelência de modo prático. A resposta é a mesma, buscando continuamente a presença de Deus em oração e comunhão, como Noé. Eu preciso dizer para você que oração
muitas vezes vai para a carne é enfadonho, para a carne é bobagem, é perda de tempo. Tudo isso ela vai falar com você. Tudo isso ela vai, puxa vida, você faz isso, você podia estar fazendo isso. O diabo vai colocar na sua mente 1000 coisas que você podia estar fazendo em vez de estar orando. Mas vamos ver, Noé. Descreve uma geração perversa e má que Deus resolveu destruir com o dilúvio. O verso 8 do capítulo 6, está ali. Diz assim: porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus. O que é favor? É graça de Deus. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Todos seus contemporâneos eram pervertidos, mas ele foi um homem justo e íntegro. Ele fez a diferença nos seus dias. Agora, qual o segredo? Noé andava com Deus. Isso distinguiu das demais pessoas. Como viver a excelência de modo prático, buscando continuamente a presença de Deus em oração e comunhão, como Abraão. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Você entendeu o que significa isso? Para você viver a excelência, você precisa andar com Deus. Tem um jargão popular aí que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Nós temos que andar com Deus. Como é que anda com Deus? Em oração, com a sua palavra. Então, esses homens do Velho Testamento se notabilizaram pelo seu relacionamento com Deus e fizeram toda a diferença na sua geração, entre os seus pares. Isso fala de excelência. Como viver a excelência de modo prático, buscando fazer tudo como se o fizéssemos para o próprio Senhor Jesus. Isso vimos na semana passada. Colossenses 3, 23, 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor, não das pessoas, a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, é Ele que vai recompensar. E na realidade a gente não serve a Deus por causa do que vai receber dele. A gente faz isso porque o Espírito de Deus nos move a fazer isso. Se você alimenta o seu espírito, se você tem comunhão com Deus, é isso que você vai querer fazer. É por isso que Efésios 6, 7, 8 dizem: sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez para o Senhor, seja servo ou seja livre. A gente ouve às vezes na igreja que pessoas reclamam porque estão trabalhando na igreja, porque foram escaladas uma vez, foram escaladas outra vez. Que falta de visão, que falta de entendimento da palavra de Deus. Nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo a Deus, fazendo o que agrada a Deus. E se você não tem esse entendimento, vai ser sempre um peso, um fardo. Puxa a vida outra vez, outra vez.
Você deve dar graças a Deus porque você pode servir, porque você tem vida, você tem saúde, porque Ele te deu o seu Espírito, porque Ele morreu por você, Ele derramou o seu sangue por você. Você não está fazendo nenhum favor para Deus, você está fazendo um favor para você mesmo. Porque quando você serve a Deus, você tem um relacionamento com Deus, primeiro, porque você não pode fazer a obra de Deus sem orar. Eu vou só servir ali na recepção. E você acha que para isso não precisa orar, não? Você acha que para isso não precisa ter vida com Deus, não? Você precisa ter vida com Deus para fazer qualquer coisa na igreja. Qualquer coisa, seja o que for, do que você chama de pequeno, do que você chama de grande. Nada pode ser feito na igreja se não for pela graça e pelo poder de Deus. Senão vai ser um fardo, vai ser um peso, vai ser algo difícil de suportar. Porque a vida cristã não foi planejada para você viver na carne, mas no Espírito. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Conclusão, a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos, a mesma que fizemos na semana passada, é a seguinte: estamos fazendo o melhor? Estamos fazendo de coração? Estamos fazendo como faríamos ao próprio Senhor Jesus? Nós precisamos entender que tudo que fizermos para Cristo, o Senhor, fazemos. Tudo que fizermos para Cristo, o Senhor, nós fazemos. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Feche os seus olhos e fale com Deus sobre o que Ele tem falado com você nesta